Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Estamos no capítulo 7º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, e o nosso subitem é o Código Penal da Vida Futura. E hoje vamos começar com o item 21 deste Código Penal. Diz Kardec: ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que, a não ser, que lhes haja dado lugar, seja provocando-as com o seu exemplo, mau exemplo, seja em não as impedindo quando tinha esse poder. Então, cada um responde pelo seu livre-arbítrio, a não ser que, com o meu mau exemplo, eu tenha influenciado a ação do outro, ou que eu não tenha impedido a ação do outro quando eu tinha poder para impedir a má ação do outro. Né? Assim é que, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas o suicida, mas aquela pessoa que pela sua dureza leva um indivíduo ao desespero e daí a se suicidar, sofre uma pena ainda maior. Olha o nível de responsabilidade de induzir alguém ao suicídio, né? 12º item do Código Penal da Vida Futura. Embora a diversidade das penas seja infinita, porque também a diversidade dos erros é infinita, não é? Há as penas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo algumas nuances, alguns detalhes, são quase idênticas. Então, há as penas que estão ligadas à inferioridade dos espíritos e que, em suas consequências, são quase idênticas essas penas. Vejamos o que ele vai nos dizer mais. A punição mais imediata, sobretudo entre aqueles que são apegados à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação pós-morte, não é? Que acontece, que pode persistir por meses ou anos. Entre aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que em sua vida se identificaram com a vida espiritual e se desligaram das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, e o despertar pacífico. A perturbação quase nenhuma. Então, pessoas apegadas vão ter dificuldade de se desapegar quando da morte do corpo físico e vão sofrer por estarem apegadas. Esta perturbação na readaptação à entrada na vida espiritual. Por quê? Porque continuam muito ligadas à realidade do plano físico, do qual não fazem mais parte, não é? E aqueles que têm uma vida mais voltada para a espiritualidade, lembrando, não é? Que no Livro dos Espíritos nós temos que a fórmula para bem desencarnar é consciência tranquila e desapego. Desapego é muito importante. Então, o apego ao dinheiro, o apego a determinadas coisas, o apego a determinadas situações, posições que dificultam, a
pessoa siga o caminho, porque está lá presa nas ilusões da matéria, mesmo não estando mais na matéria. Item 23. Um fenômeno muito... Repetindo. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral consiste em se crerem ainda vivos. E essa ilusão pode se prolongar durante anos, durante os quais sofrem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Então, se está chovendo, procuram uma marquise, porque se sentem molhar com a chuva. Mas não estão sendo molhados com a chuva, mas já foram quando estavam encarnados. Então, eles criam a ilusão de que aquela chuva os está molhando e eles sentem-se molhados. Sentem fome, embora já não precisem mais comer, sentem sede. Lembrando aqui do nosso André Luiz, nosso lar, que ele bebia água das poças do umbral. Então, esses martírios como se estivessem ainda no corpo. 24. 24 é bem pequenininho. Para o criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Inclusive quando esse crime é contra si mesmo. Vemos lá em Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, o quanto que os suicidas, além de tantas dificuldades que vivem e sofrimentos, ainda têm que ficar revivendo mentalmente, vez e de novo, o seu suicídio. E ouvem os barulhos e sentem os impactos, tudo. É repetido e repetido, e revivido, e revivido, e visto e revisto. Mais um tormento, não é? E aqui também, se for um crime praticado, não em relação a si mesmo, mas a outro, diz-nos Kardec. Item 25. Certos espíritos são mergulhados em espessas trevas. Outros estão num isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância da sua posição e da sua sorte. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto não lhes vem o fim. Sim, porque o espírito passa pelos sofrimentos no mundo espiritual, acreditando que são eternos, ainda dentro daquelas crenças antigas do inferno, com as penas eternas, não é? Os mais culpados sofrem tortura, já vimos isso. Muitos estão privados de verem os seres que lhes são caros, que estão em outra vibração. Todos geralmente suportam com relativa intensidade os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, até que o arrependimento e o desejo de reparação vêm e trazem um abrandamento, fazendo-os entreverem a possibilidade de colocarem por si mesmos um fim a essa situação. Só nós podemos resolver as nossas dívidas para com a nossa própria consciência. E o primeiro passo é nos arrependermos. Depois, passarmos pelas expiações e, por último, repararmos, fazendo boas escolhas, vivência das expiações, e assim, como ele mesmo coloca aqui, colocando um fim a essa situação de sofrimento, de pena pelo erro cometido, não é? Item 26, diz Kardec. É um suplício para o orgulhoso
ver acima dele, na glória, cercado de festas, aqueles que havia desprezado na terra, ao passo que está relegado às últimas posições. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de uma rainha de França, onde ela fala, ela busca alertar exatamente sobre o orgulho, aqueles que estão encarnados, pois ela, quando retornou ao mundo espiritual, achando que seria, não é, ovacionada como rainha, não foi isso que aconteceu. Ela viu aqueles que eram seus servos estarem muito acima dela. Por quê? Porque a nobreza de espírito é a nobreza moral, não é? Então, é um martírio, um suplício para o orgulhoso ver acima dele, não é? Os que estavam na terra abaixo dele. O orgulho sofre, vamos dizer, não é? Para o hipócrita é um suplício se ver trespassado pela luz que põe a nu os seus secretos pensamentos falsos, não é? Hipócritas, que todo mundo pode ler. Nenhum meio há para ele de se esconder e se dissimular, como fazia quando estava encarnado, não é? Enganando, sendo hipócrita. O martírio, não é? O suplício para o sensual, ver todas as tentações sem poder satisfazê-las. Para o avaro, ver o seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, o suplício, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por ele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Seu Jesus falou, não é? Que fizéssemos isso. Que dessemos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, como se fizéssemos para ele. Nenhuma só mão amiga vem apertar a sua, nenhuma voz complacente vem consolá-lo. Não pensou senão em si, o egoísta, durante a sua vida, e ninguém pensa nele e o lamenta depois da sua morte. Item 27. O meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é deles se desfazer o mais possível na vida presente, ou seja, as nossas más características morais, né? Então, o melhor meio de atenuarmos a consequência das nossas falhas morais é buscarmos o quê? O que ele diz aqui. É buscarmos nos desfazer dessas falhas morais o quanto antes, na vida presente ainda. É reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde, de maneira mais terrível. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, não é? Quanto mais se tarda, quanto mais se demora em desfazer-se dos defeitos das suas falhas morais, mais as suas consequências são penosas e mais rigorosa deve ser a reparação que se deve cumprir. Faz sentido. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.